Olá, o nosso assunto de hoje é a Bíblia. Na fé cristã, a palavra de Deus ocupa um lugar central e importantíssimo. E isso faz com que nós precisamos compreender a palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Bom, o primeiro e grande mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou está lá em Mateus 22, versículo 37, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Notem, nós devemos amar a Deus coração, nós devemos amar a Deus com a nossa alma, mas nós devemos amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa mente. Isso aqui deve amar a Deus. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo é algo que demonstra o nosso amor para com Ele. E por quê? Porque ao conhecer a palavra de Deus, nós conhecemos o próprio Deus. E nela está contida a história de Deus, as promessas de Deus e o plano eterno do nosso Deus. Bom, um versículo que é muito falado é João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem tem o poder de libertar? O texto está nos dizendo a verdade, que é a palavra de Deus. Mas agora pense que você foi a um hospital e você estava mal, ruim, e foi consultado e o médico falou assim: esse aqui é o remédio que você precisa tomar. Ok, está na caixinha, ali tem o poder para te curar, para te libertar daquela enfermidade. Se você deixar aquele remédio na caixinha, isso nunca vai fazer efeito em você. Agora, quando você aplica esse remédio na sua vida, exatamente, isso vai te curar, te transformar, te libertar. Assim também a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada. E qual que é a forma de aplicar? Conhecereis a verdade. Fala do conhecimento da verdade de Deus. E aí nós seremos libertos pelo poder que há na própria palavra do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus também disse no mesmo capítulo 22 de Mateus, no versículo 29, ele fala: errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que erramos? Porque não conhecemos as Escrituras. Então, o que nos leva ao erro é a falta do conhecimento. Mas o que nos liberta de todo mal? Conhecereis a verdade, o conhecimento da própria verdade. Em Oséias 4, versículo 6, está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha só, a destruição é pela falta de conhecimento. Então vamos tentar fazer uma mistura. Se destruição é igual a falta de conhecimento, então conhecimento é construção. Destruição é por falta. Ao conhecer, construção. Quanto mais você conhece a Deus, mais você constrói uma vida sólida e firmada nele. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus, é conhecer a vida dele. Uma pergunta muito importante é: como você sabe que serve ao Deus verdadeiro? Existem milhares de religiões, existem milhares de deuses, mas o que te garante que você serve ao Deus verdadeiro? A minha resposta para você é: você tem que servir o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou, o Deus bíblico. Nós servimos ao Deus verdadeiro porque é o Deus que está nas Sagradas Escrituras. Essa é a garantia. Não é o que eu acho, o que eu penso. Não, é o Deus que se revelou para nós. Então nós servimos a um Deus que se tornou conhecido para cada um de nós. Agora, eu quero ler o texto central do nosso bate-papo hoje, que é Mateus 4. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir em Mateus 4. Mas se você não está, nós vamos deixar os textos em destaque aqui para você. Esse texto vai retratar a tentação de Jesus. E olha o que diz. A partir do versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrados me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse texto está mostrando a tentação que Jesus enfrentou depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Aparece ali uma necessidade. Ele tem fome. Essa tentação foi tão decisiva logo após o batismo de Jesus. Se nós olharmos para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver pouca coisa a dizer do tempo de criança de Jesus, da adolescência ou da juventude dele. Parece que a vida de Jesus começa literalmente após o batismo. O que relata nos evangelhos? Apenas o seu nascimento, de maneira sobrenatural, por meio do Espírito Santo. Depois fica o intervalo que vai começar no seu batismo, porque é a partir do seu batismo que começa a missão de Deus sendo colocada em prática. Daí, Jesus é batizado, e logo em seguida, imediatamente, como diz no Evangelho de Marcos, capítulo 1, ele é levado pelo Espírito para ser tentado. Se Jesus fosse vencido nessa tentação pelo diabo, em alguma dessas 3 propostas, nós também estaríamos fracassados e vencidos. A vitória dele foi acreditada em nossa conta, mas se ele tivesse sido derrotado, nós também estaríamos perdidos. Ali era um momento decisivo da vida de Jesus, como houveram outros depois, a cruz, o Getsemane e tantos outros. Mas se ele tivesse cedido à pressão e à tentação, nós estaríamos em ruína. Se ele caísse numa daquelas propostas, ele estaria vencido. E o plano de Deus estaria comprometido. O que acontece? Satanás faz uma proposta a Jesus: transforma essas pedras em pães. Então nós ouvimos a voz de Satanás na tentação. Jesus dá a resposta: não só de pão viverá o homem. A pergunta é: de onde Jesus tirou essa resposta? Da cabeça dele? Satanás mandou uma tentação, Jesus retrucou com uma resposta? Não. Quando Jesus diz não só de pão viverá o homem, ele está respondendo com a palavra. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Satanás joga a segunda tentação. Leva ele ao pináculo e fala: tira-te abaixo, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. Mas Jesus responde ali: não tentarás o Senhor teu Deus. Onde está escrito isso? Na palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Então Satanás joga a terceira e última: se você prostrado me adorar, te darei todos os reinos e o poder que a mim pertence. Jesus falou assim: somente a Deus adorarás. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus responde com a palavra. Jesus vence Satanás com a própria palavra. Então Jesus não se defendeu com a palavra, mas ele atacou com a palavra de Deus. Então nós temos ali a voz de Satanás tentando. Nós temos a resposta de Jesus. Surge uma pergunta: onde está a voz de Deus na tentação? Imagine você nos momentos decisivos da sua vida, nos momentos mais difíceis, que você precisa de uma resposta, que você precisa de uma saída, e de repente você fala: o que eu devo fazer, Deus? Jesus não disse: Pai, o que eu preciso fazer agora? É o momento mais importante que eu estou enfrentando até então. Eu preciso vencer o tentador. Me traga uma direção, me traga uma resposta aqui ao meu ouvido. Deus não disse isso, Deus não fez isso. O que Jesus fez? Onde está a voz de Deus na tentação? Na própria palavra de Deus. Porque Deus já havia dito. Isso quer dizer que muitas vezes Deus não vai trazer resposta para você, Deus não vai falar nada ao seu coração, nem à sua mente. Por quê? Porque já está escrito, Deus já falou. E quando nós decidimos obedecer a palavra de Deus, colocar em prática a nossa vida, nós estamos já ouvindo a voz de Deus, contando com o poder que é nela e vivendo o seu querer. Há momentos que Deus vai falar com você, mas há muitos momentos que Deus não vai falar, porque Ele já falou. E a voz dele é a palavra. E Jesus sabia isso. Ele usou Deuteronômio, porque em Deuteronômio está concentrado toda a lei de Deus. Então Jesus usou a lei de Deus. Eu e você temos que usar toda a lei de Deus. Gênesis até Apocalipse, que aqui está
o plano e a vontade de Deus para nós. Então Jesus vence Satanás com a palavra. Se Jesus precisou da palavra de Deus na sua vida, quem sou eu e você para nós não precisarmos e não contarmos com a palavra de Deus? É por isso que nós precisamos aprender, porque ela é a nossa arma de ataque. Vamos agora ler um segundo texto que está em Efésios capítulo de número 6. Jesus atacou Satanás com a palavra. Em Efésios capítulo 6 está a armadura do cristão. Um texto muito conhecido. A partir do versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Agora ele vai descrever qual é a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir o dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo, ou seja, usando o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com o calçado da preparação do evangelho da paz, segurando firme o escudo da fé, com o qual podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos aqui a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçado do evangelho, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos pensar nessa armadura, quais são itens de defesa e itens de ataque. Então vamos lá, capacete, você defende ou ataca um capacete? Defende, você protege a sua cabeça, salvação. Couraça, peito, lembrando que quando Paulo escreve isso, as guerras eram com arcos, com flechas, com lanças, não era como os dias de hoje, então eles atingiam. Couraça, peito, coração, as partes mais letais da justiça, justificado, ou seja, o sangue de Jesus purificou aqui. Cinto da verdade, aquilo que ajustava a parte alta da parte baixa com a armadura. Proteção. Os pés calçados com o evangelho. Ataque ou proteção? Proteção. Escudo, você protege ou ataca com o escudo? Protege. Agora, a espada, ataca. Então, diante dessa armadura, nós só temos uma arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos aprender a palavra de Deus, que ela é a nossa única arma de ataque. As outras são de defesa. Vigiai. Mas atacar com a palavra. Jesus atacou Satanás com a palavra de Deus. Então, ela é a nossa arma de ataque. Vamos fechar uma parte. Onde está a voz de Deus? Na própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus para nós. Você precisa ler a palavra de Deus, porque nela contém a voz de Deus, saber a vontade de Deus. No mundo que nós vivemos, existem muitas vozes, muitas opiniões e muitas coisas sendo ditas, mas nós precisamos estar sensíveis e tirar tempo para ouvir o nosso Deus. E para saber a vontade dele, o querer dele, nós precisamos recorrer à sua palavra. Os primeiros cristãos sabiam muito bem disso, que a voz de Deus é a palavra dele, e eles não eram enganados por outras vozes, onde pessoas se levantando em nome de Deus, ou levantando em nome de qualquer outra coisa, dizendo, isso aqui é salvação, isso aqui é transformação. Mas os primeiros cristãos sabiam que se está na palavra de Deus, amém. Se não está, seja considerado anátema, ou abominação. Olha só em Atos capítulo 17, versículo 11, os primeiros cristãos, que a história da igreja dos primeiros cristãos começa em Atos. E no capítulo 17 vai falar sobre os cristãos de Bereia comparado com os de Tessalônica. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe o que quer dizer? Que Paulo e outros foram pregar a esses cristãos de Bereia.
E eles ouviam a mensagem com o coração aberto. Mas ao terminar a mensagem, assim, não, ok, é isso mesmo. Está dito, você falou, está falado. Não, eles pegavam e examinavam tudo que Paulo ou qualquer outro pregador dizia com as escrituras. E se estivesse condizendo com as escrituras, eles recebiam, aceitavam. Mas se não estivesse condizendo com as escrituras, eles rejeitavam. E por isso que Paulo falou assim, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles eram mais excelentes, mais sábios. Havia um valor neles. Porque eles comparavam qualquer coisa que era dita com a palavra. E se estivesse condizendo, eles recebiam. E se não estivesse dizendo a palavra, eles desconsideravam e aquilo não era a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos ouvindo vozes de pessoas, de lugares, de movimentos ou de qualquer outra coisa nesse mundo de religiões que não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra dele. Ainda que faça chover milagres, seus olhos se encantem, mas se não está na palavra de Deus, nada aconteceria. Bom, nós somos o povo, nós precisamos ser o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus. Os cristãos precisam ser o povo bíblico. E não dá mais para ter espaço para a gente dizer assim, eu ouvi alguém falar, eu ouvi um ministro da palavra dizer, eu ouvi alguma pessoa dizer a respeito disso. Não. Nós não devemos ser o povo que ouviu falar. Nós devemos ser o povo que diz, está escrito na palavra. Jesus usou muito essa expressão, está escrito. Por quê? Porque ele se utilizava do que estava escrito na palavra, pelos profetas, pela voz de Deus que usou esses homens. Então diz, se Deus usou esses homens, isso é a voz de Deus, está na palavra dele. E se não está na palavra dele, Deus não está falando. Se nós olharmos aos cristãos, nós olharmos para o início da igreja, nós vamos ver que a igreja crescia, sabe como? Pela palavra. O fator diferencial era que a palavra crescia. Olhe bem, o crescimento da igreja no começo era mensurado pelo progresso e a expansão da palavra. Em Atos 6, versículo 7, diz assim, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicavam os discípulos em Jerusalém. Atos 12, 24 vai dizer assim, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Atos 19, 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A igreja crescia em número de discípulos, de qualidade, de sinais e prodígios, a partir da palavra de Deus crescer na vida dos cristãos, na vida das pessoas, quando a palavra de Deus se torna verdade em nós, vida em nós. A partir disso nós contamos com o poder, com a glória, com a unção e a graça de Deus sendo aliados de nós. Um outro detalhe muito importante é, Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus não tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, ainda que alguém fale algo, qual é a garantia que isso possa acontecer? Se ele falar algo de Deus. Se não falar, Deus não tem compromisso com isso. Os primeiros cristãos lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, eles esperavam o Messias. Eram judeus que aguardavam isso desde as profecias dos profetas. E eles aguardavam. E vale muito a gente mencionar que entre o último livro do Antigo Testamento e o novo livro do Novo Testamento, ou seja, o último livro do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, ficou um tempo de 400 anos em que Deus ficou em silêncio. Isso é conhecido como período interbíblico, que liga o Antigo Testamento com o Novo Testamento, de silêncio. Ali muitos homens se levantaram dizendo que era o Messias, o Salvador, fizeram sinais, mostraram aos olhos das pessoas coisas, mas enganaram, não era Cristo. Então Jesus nasce num cenário nada propício, onde muitas pessoas vieram dizendo, eu sou o Messias, aproveitando que Deus ficou em silêncio, como uma forma de preparação para a chegada daquele que seria a voz de Deus. Então Jesus está ali. A pergunta é, por que Mateus, como João, Tiago, André, Pedro, deixaram tudo e começaram a seguir Jesus? Porque eles viram os milagres que Jesus fazia, as curas, os sinais, os atos poderosos, multiplicação dos pães e peixes. Por que será que eles deixaram tudo e seguiram Jesus? Não foram pelos milagres, por aquilo que eles viram Jesus fazer, mas foram porque eles viram em Jesus a
confirmação da palavra de Deus, da profecia. Porque Jesus, ele é o cumprimento das promessas de Deus, da profecia de Deus. Ele é a consumação da profecia de Deus. Ele é o centro, ele é a plenitude de toda a profecia de Deus. E ao ver que Jesus era o cumprimento que os profetas falaram, eles, este é o Messias a quem nós aguardamos. Tanto que muitos dos discípulos de Jesus, ao convidar outros para começar a seguir a Jesus, eles diziam: venham, porque nós encontramos aquele de quem diz respeito às Escrituras. Encontramos o Messias que as Escrituras dão testemunho dele. Ou seja, não venham porque ele está fazendo coisas, porque isso muitos já fizeram, mas venham porque ele é o cumprimento das Escrituras. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com as Sagradas Escrituras. E se nós nos concentrarmos e edificarmos a nossa vida sobre ela, Deus tem compromisso conosco. O que você pode esperar de Deus? Tudo que está na palavra dele. Sabe por quê? Em Mateus capítulo 24, versículo 35, é um sermão escatológico que está falando a respeito do fim de tudo. Vai dizer assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus vela para cumprir a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Ele não é homem para que minta. Tudo que Deus disse vai cumprir, cada vírgula, acento, parêntese, tudo, porque Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, quando nós confiamos na palavra de Deus, nós estamos dentro daquilo que Deus tem compromisso em fazer. E não há nada que poderá deter os planos e promessas de Deus na nossa vida. Agora, aplicando diretamente para você, o que a palavra de Deus pode te abençoar? Ao ler, ao conhecer, ao crescer, além de te salvar, de mostrar quem Deus é, de te dar poder e graça de Deus para você enfrentar o mal e você viver os planos que Deus tem, porque os planos que Ele tem estão na sua palavra. Vamos falar de maneira mais individual, para as coisas cotidianas nossas. Bom, a palavra de Deus, ela tem poder para te tornar frutífero. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes dessas três coisas, tem o seu prazer na lei, palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha só, ele tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto à estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. Bem-aventurado é um conceito acima de bem-sucedido, porque bem-sucedido está dentro do conceito bem-aventurado de Deus. Deus nos chamou de bem-aventurado. Jesus ali no Sermão do Monte, em Mateus 5, começa as bem-aventuranças, falando bem-aventurado, e é isso que Ele quer de nós. E o que é alguém ser bem-aventurado? É alguém que apropria-se da palavra, medita nela de dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, aquela árvore que fica verde o tempo todo, as folhas não caem, frutifica, uma árvore frondosa, abençoada e que dá os seus frutos. E que ela não estraga, ou seja, as folhas não murcham, quer dizer assim, ela prevalece. Se você quer ser alguém frutífero, a palavra de Deus pode dar esse poder, essa graça para você frutificar em tudo na sua vida. E o que quer dizer frutos? Resultados que a sua vida produz. Um segundo conselho é: a palavra de Deus te santifica. O Senhor Jesus, orando pelos seus discípulos, ali em João 17, que é conhecido como capítulo da oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você quer ver uma vida santa, íntegra, ser santificado, a palavra de Deus tem esse poder para te santificar. A palavra de Deus também tem poder para te transformar. Hebreus 4:12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais eficaz do que uma espada de 2 cortes. Ela vai ao ponto de dividir a alma e o espírito. Você sabe me falar onde fica isso? Às vezes a ciência fala que nós somos uns seres a dicotomia, ou outros falam que nós somos de tricotomia, ou seja, dicotomia somos só apenas corpo e alma, outros falam que nós somos tricotomia, porque ou corpo, alma e espírito. Ninguém chega num consenso, mas Deus sabe o caminho mais difícil, mais complicado, onde ninguém sabe acessar. Deus sabe acessar a nossa vida por meio da sua palavra. Juntas e medulas são os lugares mais complicados, duros. Juntas, pega aqui na sua junta, é a parte do osso mais resistente e dura.
Não há coração resistente, pessoas difíceis e caminhos inacessíveis que a palavra de Deus não possa chegar e transformar. Ela é poderosa. Revela pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus também te orienta, porque no Salmo 119, versículo 105, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Orientação. Você vai precisar de orientação. Diante das trevas, da escuridão, quando todas as luzes se apagar, a palavra de Deus vai te orientar, vai te direcionar, vai firmar os seus passos e você estará seguro. E a palavra de Deus também te ajuda a não pecar. Salmo 119, versículo 11 vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coloca a palavra de Deus aqui dentro. Por isso que Deus diz assim: eu vou escrever a minha palavra nas tábuas do seu coração. Por quê? Quando a palavra de Deus está aqui dentro, nós desejamos agradar a Deus e não pecar contra Deus. O segredo de tudo a respeito da palavra de Deus é conhecer e viver. Não apenas conhecer, o conhecimento também, apenas conhecer. O conhecimento na Bíblia, ele é a junção de duas palavras, é saber e viver. É entender e praticar. Prova é que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, onde ele vai falar sobre os dois fundamentos, duas casas que foram construídas sobre dois fundamentos ou alicerces diferentes. Ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e bateram com ímpeto contra essa casa, que não caiu, porque ela estava edificada ou construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, ele é comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra essa casa, e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Olha só, aqui mostra dois fundamentos, dois alicerces. Um é a rocha, quer dizer, o que ouve a palavra e pratica. Outro é a areia, o que ouve e não pratica. As coisas aconteceram iguais às mesmas vidas. Quer dizer, que mesmo você conhecendo a palavra de Deus, tendo a autoridade da palavra de Deus, coisas boas e ruins vão acontecer na sua vida. Por quê? A chuva caiu sobre as duas casas, os ventos sopraram contra as duas casas, os rios desceram contra as duas casas e bateram com ímpeto contra as duas casas. Coisas boas e ruins acontecem com justos e ímpios. A chuva cai sobre bons e maus. Mas qual que é a diferença? A diferença é você permanecer inabalável. Para você permanecer inabalável, a sua construção da sua vida tem que estar na rocha, palavra de Deus, que é poderosa. E como isso acontece? Quando você conhece e pratica. Ama a Deus com o seu entendimento, mas ama a Deus também com a sua prática e a sua vivência. A pergunta é: como eu posso crescer na palavra de Deus? Eu quero te dar um conselho prático. O meu conselho prático é: você precisa ter tempo para a palavra de Deus. Tempo para se alimentar, treinar, fortalecer. Olha, vamos pensar na nossa vida. Nós temos tempo para fazer refeições. A palavra de Deus é alimento. Você tem tempo para fazer caminhada, ir à academia, praticar esporte. A palavra de Deus também fortalece a gente, tonifica. Então, nós precisamos de tempo para a palavra de Deus. Nada de pressa. A pressa não é somente inimiga da perfeição, mas também inimiga da palavra de Deus. Então, você precisa de um tempo devocional, onde você vai parar, ler a palavra, num canto, num lugar que você sente bem, que você consegue ficar em silêncio, que você consegue ouvir a Deus e ler. Aí você pode dizer: mas eu não entendo a palavra de Deus, Igor. Tem uma linguagem talvez diferente. Olha, se a palavra de Deus fosse escrita para você não entender, Deus certamente comprometeria o plano dele. Mas Deus é simples. Se você pedir ajuda ao Espírito Santo, ele vai trazer luz à sua mente e entendimento para você. Às vezes, mas eu li, às vezes não guardo nada. Ok, isso é um processo. Mas o fato de você não guardar nada não quer dizer que a palavra não teve poder sobre a sua vida. Porque eu vou fazer uma pergunta para você: o que você comeu há 7 dias atrás, no almoço? Tenta fazer uma recapitulação. Você lembra? Tenho certeza que a maioria não vai lembrar do que comeu. Mas você comeu, porque você está em pé, saudável. O alimento te sustentou. Assim também a palavra de Deus. Memorizar, guardar, talvez o que você leu,
é importante, mas você não vai conseguir guardar tudo. Mas o importante é que a palavra de Deus venha trazer vida em você. Então comece aos poucos lendo a palavra. Tenha um plano de leitura bíblica, seja trimestral, anual. Nós vamos disponibilizar algumas coisas para vocês. Plano de leitura, alguns vídeos sobre você fazer isso. Mas tenha um hábito de ler a Bíblia. Como você tem hábito de fazer outras coisas que é importante. A palavra de Deus é essencial. Esse é o conselho. Então comece hoje lendo a palavra. Comece lendo pelos evangelhos, o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele é a explicação do Antigo. Então comece pelo Novo, depois você vai lá em Gênesis e comece pelo Antigo. Leia 1, 2, 3 capítulos por dia. Após ler, você leu algo. Fale com Deus, fala, Deus, eu acabei de ler aqui que eu devo amar o meu inimigo, orar por quem me persegue, eu devo ter pureza no meu coração, pobre em espírito. Que Deus falar ali naqueles textos, você ore aquilo, peça a Deus, eu quero ter isso, me ajude a fazer isso, eu preciso tê-lo como meu Salvador, meu amado. Peça o que está ali, onde você acabou de ler. Ore confiantemente. Para encerrar, ame a Bíblia, porque ela é a história de Deus, o Pai para você. Creia na Bíblia, porque Deus cumprirá tudo o que está escrito nela. Tudo. Aqui está a história de Deus. Viva a Bíblia. Você é o exemplo da palavra de Deus. E o desejo de Deus é que nós sejamos as cartas vivas, onde as pessoas vão ler a história dele através de nós. Todo dia Deus convida você para conhecê-lo mais. Para você desfrutar de uma comunhão maravilhosa com ele. E para você ser cheio da presença dele. Como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele vai dizer assim, que nós venhamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela palavra dele. Obrigado por estar conosco. O próximo encontro nosso, nós falaremos sobre justificação.